Fala amigos, eu sou o Note e pensa só. Os gêmeos encontram coisas amedrontadoras sobre a vila e uma pista do assassino, então agem como um único ser para conseguir encontrá-lo. Amigos, continuamos a história do anime Mig e Dali, episódios 4, 5 e 6. Mimi indaga que o garoto é uma beldade e começa a fazer várias perguntas sobre o seu cabelo, qual prato de Yoko ele mais gosta e quando começa as aulas, deixando Hitori sem reação por causa da pressão. Sua mãe conta que ela trabalha para eles há 20 anos. Hitori questiona se ela faz limpeza apenas naquela casa e ela responde que trabalha em várias casas em Oregon. Vendo uma oportunidade, Hitori pede para ela falar sobre as outras famílias, porém ela diz que não pode falar sobre as outras casas. Seu pai alega que o menino não ia querer que todos soubessem o desenho da sua roupa íntima. Yoko diz que não é motivo de vergonha e revela que são listradas. Isso deixa o menino morrendo de vergonha e frustrado ele se retira da mesa. Em seu quarto, Mig resmunga para o seu irmão que não usa porque gosta e tudo o que faz é pelo bem da sua vingança. Ainda frustrado, ele imita Yoko. Dali acha engraçado e Mig a imita outra vez, o que faz seu irmão cair na risada e avisa que podem usar essa habilidade especial. Enquanto estediam roupas, Mitsuyama fala que os Yamazaki sempre reclamam do que ela faz, alegando que se colocasse veneno eles não perceberiam. Yoko observa Hitori segurando uma placa de socorro, então vai até ele. Nesse momento, Mig fingindo ser Yoko aparece, dizendo que quer colocar um papel de parede com estampa de Cachemira e pergunta se outra família já não está usando. Depois de pensar um pouco, Mimi fala que tem um quarto assim na família Ichijo. Lembrando que eles foram na sua festa de boas-vindas, Mig agradece a informação. Ela segue dizendo que foi bom Hitori ter ido para aquela casa. Yoko sempre a disse que consegue sentir amor ao lavar roupas, e mesmo sendo preguiçosa, a de Hitori ela lava a mão, significando que ela gosta muito dele. Na cama, segurando o botão, Mig se lembra de quando eles e a sua mãe ouviam um som de piano através da parede, então dormem, decididos a investigar os Ichijo por completo. No dia seguinte, eles vestem o uniforme de forma sincronizada, então prontos, seguem rumo ao Jardim do Saber. Dali vai no ônibus, enquanto Mig o segue de bicicleta para não ser descoberto. Já no colégio, Yoko observa que Hitori está na turma 5 para aqueles com sentidos aguçados. De repente, Akiyama o abraça, mas Dali está concentrado procurando o nome de Eiji e nota que ele está na turma 1. Segundo Yoko, é uma turma avançada para os bem comportados, mas diz que talvez não haja uma grande diferença nas turmas. Enquanto estava tendo uma palestra para os novos alunos, Mig finalmente chega na escola e Dali nota a diferença avassaladora entre a turma 1 e a turma 5. Um deles comenta sobre o orfanato e Dali percebe que foi obra de Maruta. Do lado de fora, Hitori fala para Akiyama não se aproximar dele ou vai acabar sendo envolvido. No banheiro, os gêmeos conversam que dá para subir de turma se tirarem notas boas, o que significa que eles que fogem da subtração vão ter que passar pelo caminho tortuoso dos estudos. Para não passar por isso, Mig pergunta se não existe outra forma de se aproximarem dos Ichijo. Eles ouvem um som de torneira junto com a voz de Eiji, então Hitori vai cumprimentá-lo, avisando seus colegas que são amigos que brincaram em sua festa. Eiji nota o pingente de Hitori e percebe que ele está na turma 5, então fala que não quer nada com ele. Tirando fotos, Dali reflete que Eiji rejeita os não inteligentes, então trocando de lugar com Mig, alegam que tirarão notas boas para se esgueirarem nos corações dos Ichijo, por isso serão dois bons meninos agindo como um só. Na base, Mig e Dali comparam as notas de suas tarefas de casa, mas as notas de Mig são horríveis. Como não tinham muito tempo para as provas, dividiram as matérias em dois, e quando Dali fala que achou um lugar para o seu irmão estudar, Mig fala que viu uma deusa. Ele lembra que havia alguns alunos na porta da biblioteca observando uma nova aluna, e quando a viu, ficou fascinado. Dali lembra do objetivo principal de encontrar o assassino da mãe deles, mas Mig está completamente apaixonado. Dali ia lhe dar uma martelada para ele retomar o juízo, mas ao ouvir ele dizer que faria qualquer coisa pela garota, Dali esboça um sorriso e fala para seu irmão voltar sua atenção para essa menina. Enquanto a garota estudava na biblioteca, Mig timidamente se apresenta e pergunta o nome dela. Ela se apresenta como Sally e já avisa que não se interessa por gente incompetente, então sugere que ele se torne um bom menino, e Mig sai correndo com isso em mente. Então é revelado que Sally, na realidade, é Dali. Enquanto Mig ia às aulas, ele estudava na biblioteca, mas acabou sendo expulso, então não teve escolha a não ser se transformar, mas alega que nunca imaginou que Mig iria se apaixonar por ele e
decide usar isso ao seu favor. No dia seguinte, Mig vai mostrar a prova que se tornou um bom menino e revela boas notas em seu dever de casa, mas Dali percebe que aquelas são as provas que ele fez. Sabendo que seu irmão sempre foi assim, Sally sugere para estudarem juntos depois das aulas, onde Mig se concentra tanto a ponto do seu cabelo ficar bagunçado. Faltando apenas uma semana para as provas, Dali reflete que as notas do seu irmão estão melhorando rapidamente e que talvez dê certo. Nesse momento, Mig diz que gosta de Sally e questiona se ela sente o mesmo por ele. Dali reflete que, dependendo da resposta, ele vai parar de estudar. Então responde que acha que pode vir a gostar se ele tirar nota máxima em inglês e japonês. O dia finalmente chegou e Dali avisa para Mig não se descuidar, afinal aparentava estar completamente esgotado. Após responderem as questões, na biblioteca, Dali, já vestido como Sally, nota que foi muito bem nas provas e só faltava as do seu irmão, que aparece logo em seguida, revelando que tirou notas perfeitas em suas matérias. Então pergunta se agora ela gosta dele, nem que seja um pouco. Dali, chocado, lembra dos esforços e sacrifícios que seu irmão fez para atingir esse resultado. Por isso, Sally o convida para sair no domingo. Eles então vão até um aquário, onde se divertem bastante. Olhando as águas vivas, Hitori presenteia Sally com um colar de 2 golfinhos formando um coração, e quando vai colocar em seu pescoço, Dali reflete que não pode continuar enganando seu irmão. Por isso, Sally diz que vai se mudar para um lugar bem distante. O impacto é tão grande que Hitori deixa o colar cair, e infelizmente acaba se dividindo em 2. Sally se abaixa para pegar e pede desculpas. Mig então pega um dos golfinhos para que seus corações permaneçam ligados independente da distância. À noite, Dali esperava seu irmão em casa. Ao chegar, pergunta como foi seu encontro, mas a única coisa que observa são as lágrimas do seu irmão mais novo, então abraça para acalmá-lo, dizendo que ele foi muito bem, ao mesmo tempo que cada um segurava um golfinho. No dia seguinte, vendo os resultados dos testes, Eiji ficou em primeiro da sua turma, mas o que o surpreendeu foi que Hitori havia tirado a mesma nota que ele. Enquanto os alunos participavam da educação física, Eiji fazia a vistoria padrão nas carteiras dos alunos. Ao pegar a jaqueta de Hitori, o botão acaba caindo e Eiji aparenta reconhecê-lo. À noite, na base, os gêmeos comentam que foram convidados para a casa dos Ichijo e o plano é Mig ficar enrolando enquanto Dali vasculha a casa. Na casa dos Ichijo, os Sonoyama estão à mesa para comemorar por Hitori ter ficado em primeiro da sua turma e brindam em prol de suas conquistas. Ao mesmo tempo, Dali investigava todos os cômodos da casa, mas não encontrou nada além de uma casa de bonecas, o fazendo achar que aquele lugar é um formigueiro e questiona se os Ichijo são inocentes, mas ainda tem algo incomodando. De volta à mesa, Reiko pergunta que tipo de educação Hitori recebe e o mesmo responde que sua mãe o ensinou a fazer tortas. Dali, desconfiado, vai até a sala de jantar, pois suspeita desse convite. Vendo que eles são uma família que está sempre sorrindo, Reiko comenta que Hitori cometeu um crime, o que é um choque para toda a família. Eiji mostra um pijama para Hitori e Mig observa o botão que estava com sua mãe. O garoto se levanta para conferir a nuca e Eiji afirma que seu amigo roubou o botão. Yoko defende, questionando por que seu filho roubaria o botão da roupa de um amigo. E é exatamente por isso que Eiji quer pôr tudo em pratos limpos. Então, para confirmar sua suspeita, pede para Hitori tirar suas roupas. Ao perceber que seu irmão está observando, Mig abre um sorriso e começa a atuar enquanto seu irmão se esgueira por debaixo da mesa. Mig seguia dizendo que estava com vergonha de fazer isso, ganhando tempo para o seu irmão pegar a faca da mesa e usá-la para chegar no colar em seu pescoço. Eiji perde a paciência e puxa a camisa de Hitori, mas Dali conseguiu cortar o cordão a tempo. Não satisfeito, Eiji puxa as calças do menino e os Sonoyama dizem que já está na hora de ir embora. Porém, Eiji chama seu cão de caça, Fidelity, e o manda procurar algo com o mesmo cheiro. Dali pensa em jogar o botão e fugir, mas ele é abordado pelo cão, deixando-o desesperado, pensando que vão ser descobertos. Nesse momento, Hitori mente que achou na lavanderia para o seu irmão não ser descoberto. Seus pais não conseguem acreditar nisso. Mesmo não querendo,
Dali entrega o botão para o seu irmão, que diz ter pego na lavanderia por ter achado bonito. Reiko pergunta que tipo de educação o ensinaram e se o orfanato ficar sabendo, é provável que eles nunca mais vejam seu filho. Por isso sugere que até a mente dele voltar ao normal, Hitori vai morar em sua casa. Mais tarde, após colocar ração de cachorro em uma tigela, Eiji abre a porta do armário onde Hitori estava sendo mantido preso e o força a comer a ração, questionando onde ele encontrou o botão que perdeu há 8 anos. O menino diz que o encontrou na área de serviço. No entanto, Eiji alega que não poderia ser verdade, então pergunta o que ele está escondendo. Hitori cospe a ração da sua boca. Eiji acha que a mente do menino está distorcida e decide que ele precisa ser educado do zero. Enquanto isso, na cozinha, Dali queria salvar seu irmão, mas tinha uma fera que estava barrando sua passagem. Para conseguir passar, ele usa uma corda para puxar o cachorro para longe da porta, mas não obtém sucesso e Dali pensa que vai ser devorado. Ao abrir os olhos, vê o grande cão todo contente. O garoto nota que Fidelity só queria brincar com alguém, por isso fala que vão brincar depois que salvar seu irmão. Quando ainda eram crianças, eles desenhavam no papel de parede e sempre convidavam sua mãe para observar. Migi então acorda de seu sonho ao ouvir o seu irmão batendo na porta. Ouvindo a voz dele, Dali fala que vai libertá-lo, porém Migi diz para deixá-lo ali. Dessa forma, a família ficará menos alerta, dando possibilidade para o seu irmão investigar a casa inteira. Muito preocupado, Dali pergunta se Migi está realmente bem e o mesmo responde para ele não se preocupar. Isso porque não quer que o seu irmão o veja no seu estado atual. Dali conta que não encontrou nada na casa inteira e não achou o papel de parede. Migi conta sobre o som de piano que ouviam na parede com a mãe deles. Observando a planta da casa, Dali diz para ele olhar o papel de parede desse quarto. Ao ver os desenhos, nota que aquele é o quarto que moravam e, seguindo o desenho, encontra uma mensagem da sua mãe dizendo: "Excelente trabalho, meus amados Migi e Dali." Não conseguindo se conter, Migi cai em lágrimas chamando por sua querida mãe. Isso chama a atenção de Reiko, que entra no quarto com uma mamadeira em mãos e coloca na boca do menino, dizendo para ele se tornar igual a Eiji. Tentando abrir uma porta, Dali indaga que tem escutado as conversas dos Ichijo, mas estranhamente não mencionaram que estão mantendo Migi em cativeiro. O botão só traz mais perguntas, o fazendo questionar se Eiji é o assassino, mas não tem como uma criança de 5 anos cometer tamanha atrocidade. Então, para descobrir quem é, primeiro vai investigar o quarto do pai. Nesse momento, alguém coloca as mãos em seus olhos, pois nunca tem ninguém na casa nas quartas-feiras. Ao olhar para trás, vê que é Mitsuyama, que diz que os Sonoyama estão em prantos por ele não estar mais lá. Como ele estava surpreso, ela diz que faz limpeza nos Ichijo todas as quartas, e Dali lembra que foi ela quem achou o papel de parede. Para aproveitar a situação, o menino pergunta se aquela família não tem nenhum segredo. Sorrindo, a mulher diz que se tiver, deveria contar para ela. Dali sorrateiramente entra assim que ela abre a porta e começa a procurar por alguma coisa. Com uma lupa, consegue enxergar sua mãe no reflexo da taça de Reiko. Mimi, a fofoqueira, dá uma olhada e diz que aquela é uma empregada da época, mas era estranho, pois os Ichijo só contratam domésticas com mais de 50 anos de idade. Com isso, a dupla Mimi e Hitori é formada. Mimi não podia subir para o segundo andar naquele dia. Hitori então corre pelas escadas, derrubando um monte de farelo de pão, deixando-a sem escolhas a não ser subir para limpar. Enquanto vasculhavam, Hitori alega que ela está se divertindo. A mesma confirma que sim, e que não vê a hora de encontrar um escândalo da família Ichijo e contar para alguém. Mimi nota que estranhamente não tem poeira em cima da moldura. Rapidamente, Hitori mexe o quadro, desbloqueando uma escada secreta. Mimi vai correndo na frente e quando Hitori sobe, vê ela paralisada. Ao acender a luz, se espanta ao observar uma maquete da Vila Oregon e dentro das casas estavam bonecos dos seus moradores. Até mesmo de Mimi, que mora na vila vizinha. Hitori encontra os dados de todos os moradores da vila, os fazendo concluir que os Ichijo estão monitorando a vila inteira. Nesse momento, eles ouvem alguém se aproximando. Mitsuyama manda Hitori se esconder dentro de uma caixa e só sair quando tudo estiver em silêncio, enquanto ela vai arrumar a sujeira que ficar. Após um tempo, Dali sai da caixa, mas se espanta ao ver a boneca de Mimi decapitada.
À noite, Eiji acabava de servir a ração de Fidelity. Quando vai embora, Dali sai do seu esconderijo. Ao ver um dos petiscos, lembra de Mimi e se pergunta para onde ela foi. Sua barriga começa a roncar de fome e, percebendo isso, Fidelity oferece sua ração para ele. E vendo essa generosidade, o garoto come com gratidão. Na dispensa, Dali conta a Mig sobre a maquete da Vila Oregon e que os Ichijo estão vigiando a todos, incluindo eles. Por isso diz que é perigoso continuar. Porém, Mig diz para ele deixar isso nas suas mãos a partir de agora, afirmando que pode entrar no coração deles do jeito que está no momento, mas infelizmente não pode dizer. Agindo como uma criança, Mig diz para sua mãe que é um bebê que não sabe de nada e pede para ela o ensinar sobre a casa. Ela coloca uma chupeta na boca dele e fala que crianças não falam desse jeito e aquilo era uma atuação forçada. Sozinho, ele reflete que fingiu perfeitamente e já era para estar arrancando a verdade deles. Mig decide entrar a fundo no papel de bebê. Quando Reiko entra no quarto, se depara com Hitori mordendo uma peça de brinquedo de montar. Ela diz que aquilo não é comida, tira das mãos dele e o ensina a empilhar os blocos, enquanto Mig cada vez mais entrava no personagem de um bebê de colo. Lendo um livro, Dali lê que ao mentir para escapar de uma situação, o corpo não consegue relaxar e o lugar onde isso é mais transparecido são os pés. Ao ouvir um barulho, Dali pensa que seu irmão pode estar em perigo e vai até a despensa para ver o que aconteceu. Na porta, ele ouve uns barulhos estranhos e ao olhar por uma brecha, se choca ao ver seu irmão agindo como um bebê, aprendendo a ficar de pé. Mig havia encarnado o personagem, porém ele ouve a porta tremendo por causa de Dali tentando segurar a risada. No entanto, Dali percebe o quão seu irmão está determinado. Com sua atuação perfeita, Mig acaba caindo e batendo de cabeça. Reiko socorre, afirmando que ele é forte por não chorar depois dessa pancada, alegando que ele já é um Ichijo. Dali fala que ele foi ótimo e agora podem finalmente arrancar a verdade de dentro deles. À mesa junto de todos, os gêmeos dão início ao seu experimento. Mig começa a fazer diversas perguntas para satisfazer suas curiosidades de criança e Reiko avisa para os outros responderem, assim ele vai desenvolver uma curiosidade saudável. Ele questiona por que só dele ter o cabelo diferente, sendo que são uma família. Eiji diz que o dele vai mudar quando ele completar 10 anos. Os pés deles não se movem, significando que não funciona com mentiras leves. Hitori bebe um copo de água e pergunta se seu irmão mais velho molha a cama. O mesmo diz que não, e sua família o defende com unhas e dentes, mas debaixo da mesa, Dali descobre a verdade sobre a família. Eiji encara Hitori, perguntando se é assim que uma criança de 5 anos age. Para disfarçar, ele começa a gargalhar sem parar, e eles concluem que o garoto de fato é uma criança, mas na verdade é Dali que estava fazendo cócegas no pé de seu irmão. À noite, Reiko avisa que o programa de correção foi concluído e Hitori poderá voltar para o Sonoyama amanhã cedinho. Quando ela sai, os gêmeos dizem que está tudo acabado, justo agora que conseguem arrancar a verdade deles. Dali põe a mão na maçaneta e percebe que estava destrancada. Ao entrar, ouve Mig perguntando o que a mãe deles diria para eles. Ao ver o que está escrito, Dali derramando lágrimas, fala que ela diria para eles não desistirem, por isso decidem aproveitar a noite que ainda tem. Primeiro eles alinham as informações que possuem. A mãe deles era doméstica da família, os Ichijo estão monitorando a vila e o pai aparenta não saber do programa de correção. Eles decidem que todos menos Karen são suspeitos, mas precisavam de um golpe definitivo para determinar quem foi, e ao observar seu irmão, Dali tem uma ideia. No escritório do pai da família, Akira olha para a porta e se espanta com a aparição do fantasma de sua antiga empregada. Mig se transformou e, dependendo da reação, saberão quem é inocente ou culpado a partir dessa inspeção bizarra. Inesperadamente, Akira a abraça a chamando de Maître e dizendo que estava com saudade. Quando ele se distrai, os meninos fogem. Graças à reação deles, sabem que Akira não é o culpado e que talvez a mãe deles fosse a amante do homem, o que faz Mig se perguntar se Akira é o pai deles. Por eliminação, só faltava Reiko, e ao acordá-la de maneira bizarra, a mulher solta um grito ensurdecedor. Reiko diz que Maître finalmente foi roubar aquilo e sai correndo do quarto. Os meninos acham que Reiko é a culpada e ao verem ela voltar com uma tesoura afiada,
chegada, eles fogem e se escondem. Vendo essa atitude de quem está caçando uma pessoa, Mig supõe que ela também é inocente. Reiko acaba ouvindo algo, então começa a perfurar as almofadas, os deixando totalmente apavorados. Quando ela chega na poltrona deles, Akira aparece e consegue acalmar sua esposa, alegando que Metri não está naquela casa. Porém, Reiko consegue vê-los pelo reflexo da tesoura e lança a mesma para capturá-la, mas Dali consegue cortar a corda para fugirem. Como Mig estava com medo de Fidelity, Dali mostra que ele é dócil e que não havia problemas. Porém, quando vai se aproximar, Eiji aparece em sua frente e ficam encarando. Observando isso, Dali alega que está tudo acabado. No entanto, Eiji fica apavorado e sai correndo, alegando que viu um fantasma, o que era totalmente inesperado, e no quarto, questionam se Eiji é o assassino, e no quarto de Karen, o mesmo chorava de medo. No dia seguinte, Hitori estava de volta à sua casa, onde é recebido com uma boa refeição e a aparição inesperada de Akiyama. Enquanto isso, Dali sofria a conta por ter ficado morando no armário dos Akiyama por semanas. De volta à mesa, Yoko fala que a família serve para compartilharem diferentes sentimentos: alegria, tristeza, dor e conforto, e ao ouvir sobre conforto, ele logo se lembra do seu irmão e diz que não está se sentindo muito bem e vai para o seu quarto. Ao abrir os olhos, Dali estava deitado no colo de Yoko, que o serviu uma torta de cereja. Ele agradece Mig, que está feliz por ver ele aproveitando desse conforto. Enquanto isso, no Zichijo, Eiji comia a comida de sua mãe, mas logo em seguida a vomitava ao mesmo tempo que lembrava das memórias do passado. Amigos, Eiji é o verdadeiro culpado. O que aconteceu com a senhorita Mitsuyama? Se quiserem a continuação desse conto, deixe aqui embaixo nos comentários. Nós nos vemos no meu próximo recap de anime. Tchau!